aí, minha gente, tudo bom com vocês? É isso mesmo que vocês viram na capa. Eu estou saindo da igreja e eu sei que quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que a gente quer saber é o motivo, e eu não vou esconder de vocês. O motivo de eu estar saindo da igreja é por causa de um pastor. Na verdade, meu sogro. Mas antes que tu comece a jogar pedra dele, calma que eu vou explicar a história. O que acontece é que o meu sogro, ele é pastor de uma igreja que a gente ainda não faz parte, mas que a gente sempre tá junto. E como ele tá velho pra caramba, a gente quer ficar próximo dele, entendeu? Mas sim, a verdade é que a gente tá trocando 12 por uma dezena. Uma dúzia. A pessoa que é péssima em matemática. A gente tá trocando 6 por meia dúzia. Entendeu? Porque o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês essa mudança, gente. A gente não tá mudando de denominação, a gente tá mudando só de igreja. É a mesma denominação, é como se fosse a mesma igreja, só que em locais diferentes. Claro que cada uma com a sua característica, né? A igreja do meu sogro, por exemplo, é uma igreja mais de véi. Tem muitos véi. Eu gosto dos véi. Mas é uma igreja mais tradicional, sabe? Aquela coisa mais assim, entendeu? Mesas. Só quem é da igreja do meu sogro vai entender essa piada. Já a igreja que eu faço parte no momento, porque eu ainda não mudei, ainda não fiz essa transição, mas, então, a que eu faço parte no momento é uma igreja mais moderninha, entendeu? Ela é mais parede preta, embora eu seja uma IPI, ainda sou da parede preta. IPI é Igreja Presbiteriana Independente, tá? A gente tem a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é aquela tradicional que todo mundo conhece, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, esse povo. E temos a IPI, que é uma ramificação da presbiteriana por conta de alguns motivos, né? Tipo, alguns motivos. Mas, gente, a verdade é que eu não estou saindo brigada com ninguém. Então não tem briga, não tem mágoa, muito pelo contrário, porque foi a igreja que me abraçou quando eu vim de Recife. Me acolheu muito, me deu muito amor, muito carinho, me ajudou a crescer, me desenvolveu. Gente, nos primeiros dias que eu tava ali na igreja, já me trouxeram pra perto, já conversaram comigo, já queria sair comigo, o pessoal da igreja. E eu já fui ali entrando nos ministérios, entrei na comunicação, depois teatro, louvor, desenvolvi vários talentos que até então eu tinha, mas que estavam ali meio escondidinhos. Então, assim, é uma igreja que eu amo demais. E mesmo eu mudando para a igreja do meu sogro, eu não deixarei de estar lá, porque eu tô lá o tempo todo. Então, assim, como eu falei pra vocês, é trocar 6 por meia dúzia, cara. E nessa igreja que o meu sogro tá, pra vocês verem o quanto elas são conectadas, são 3 pastores. Um é meu sogro e tem outros 2. E um desses outros 2 era um pastor que era dessa minha antiga igreja. Tá vendo? A gente tá tudo aqui, ó, tudo conectado. Mas então, o título desse vídeo é um clickbait? Não, menino, deixa eu explicar pra tu, porque também não é assim que funcionam as coisas. E agora a gente vai entrar aqui num assunto mais sério. Eu trouxe essa frase porque é uma das coisas que eu mais ouço quando alguém fala que está saindo da igreja. E se você for uma pessoa que passou por isso, ou se você é uma pessoa que está querendo passar por isso, ou conhece alguém que passou por isso, esse vídeo é pra você. Por quê? Porque eu tô falando aqui como uma pessoa que conhece muita gente que saiu da igreja porque disse que foi machucada. E eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque talvez você saia daqui com uma visão diferente da que você tenha. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é reconhecer que sim, existem sim pessoas que foram machucadas pela igreja, e seja por qual motivo for. Fofoca, rejeição, julgamento, hipocrisia. Na igreja que essa pessoa foi, não teve o acolhimento que ela precisava. Enfim, seja qual for o motivo, realmente teremos algumas pessoas que sim foram machucadas pela igreja. Só que o ponto central disso é: por que existe isso em um lugar onde deveria ser diferente? Porque nós somos humanos e humanos falham. Infelizmente, a gente já foi magoado, assim como a gente também já magoou outras pessoas. Tem uma música muito legal da Marcela Thaís, que é uma cantora que eu adoro, que ela fala: já passei por tantas coisas, me feri, mas também magoei outras pessoas. A gente acaba se magoando um ao outro. O problema é que a gente às vezes foca tanto na nossa dor que a gente também não percebe que a gente já magoou outra pessoa. E as pessoas, infelizmente, elas vão continuar magoando porque pessoas falham. Temos pessoas, sim, que melhoram, que veem onde erraram e lutam para não cometerem o mesmo erro. Infelizmente, tem pessoas que erram
e que, mesmo sabendo que erraram, elas não dão um braço a torcer. Elas não querem mudança, elas querem continuar na mesma. E às vezes a gente fica de mãos atadas com essas. Porque se uma pessoa não quer mudar, você não tem o que fazer. A gente tem que pensar que pessoas falham. Jesus não. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora pensa comigo. Vamos fazer uma comparação aqui. Você vai no restaurante. Você é mal atendido. Você deixa de ir em restaurantes por conta disso? Não. Você só não vai mais naquele. Ou médico. Você foi no hospital, você foi atendido por um médico, ele te tratou super mal, você tava com um problema lá e ele disse que era simplesmente uma virose e não era uma virose. Aí você vai deixar de ir no médico porque um te atendeu mal? Não, você procura outro médico. Então minha pergunta é, se em um restaurante e o médico você não deixa de ir porque um machucou você, por que com a igreja é diferente? Se uma igreja teve uma pessoa que te machucou, que te feriu, por que não dar a oportunidade de ir em outra igreja ou em outras igrejas? Procurar outras comunidades e ver qual delas vai ser boa para você. Uma coisa é certa, gente, não vai ter uma igreja perfeita, todas vão ter erro, porque todas têm pessoas e, como a gente constatou aqui, pessoas falham. Mas o que eu quero deixar o ponto de reflexão é que muita gente não abandona apenas a igreja, as pessoas abandonam o Deus da igreja. Quando alguém machuca a gente, essa pessoa, ela vai responder em algum momento pelos próprios atos. Então, assim como ela vai responder pelos atos dela, no momento que você escolhe desistir da fé, desistir de Jesus, viver uma vida de pecado, você também vai responder pelos seus atos. Porque a gente é responsável por tudo que a gente faz, seja bom ou seja ruim. A dor, ela explica, mas ela não justifica. Eu não quero minimizar aqui o que aconteceu com você, independente do que seja. Eu sei que a dor é grande, só que no momento que nós somos feridos, nós temos duas escolhas. Ou a gente vive de acordo com aquela mágoa, leva aquilo pra frente e se afunda cada vez mais, ou a gente pega aquela dor, transforma e dá uma coisa melhor do que o que a gente recebeu. É fácil? Não, mas esse é o evangelho. Jesus nos chamou para isso, para morrer para nós mesmos, perdoar as pessoas. E isso não é fácil. É doloroso ouvir isso. Mas quando você usa a dor que te causaram para justificar a sua saída dos caminhos do Senhor, na verdade aquilo só está trazendo à tona uma coisa que já estava aí no profundo. Talvez isso seja uma demonstração de que você ainda não conheceu Jesus tão plenamente. Porque quando a gente conhece a Cristo, quando a gente vê o que Ele fez por nós, quando a gente entende o sacrifício de Jesus, como a gente percebe que Ele era o próprio Deus, mas Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, se tornou semelhante a homens, foi ferido, humilhado, caluniado, rejeitado. E tudo isso por amor de mim e de você. Quando a gente entende quem é esse Jesus, quando a gente entende que Ele é o nosso maior tesouro, que não existe nada melhor do que Ele, então nada no mundo seria suficientemente justificável para a gente abandonar esse Senhor. A não ser que a gente já tivesse abandonado Ele há muito tempo. Se você for uma pessoa machucada, se você for uma pessoa ferida, eu sinto muito. Eu sinto muito por você. Eu não gostaria de ver ninguém passando por uma coisa dessa. Eu já vi muita gente. Eu já passei por isso. E eu também já fui uma das pessoas que causou isso. E eu sinto muito. Mas não deixe que nenhuma dor te afaste de Cristo. Por mais que as pessoas tenham te rejeitado, Ele nunca rejeitou você. Por mais que as pessoas tenham caluniado, falado coisas sobre você que não era verdade, Ele nunca falaria sobre você algo que não fosse verdadeiro. Muito pelo contrário, quando você abre a Bíblia, quando você começa a ler as coisas que a Bíblia fala a respeito de você, você vê o quanto esse Deus te ama. E eu espero muito que você fique firme. Eu espero muito que nada seja suficiente para apagar ou te fazer esquecer daquilo que Jesus fez por você. Se você for uma pessoa que saiu da igreja, espero que esse vídeo seja um encorajamento para que você volte para os caminhos do Senhor. Uma ovelha fora do aprisco, ela é mais vulnerável ao ataque do lobo. Você não precisa ficar sozinho. Eu sei que é difícil viver em comunidade. Vai por mim, eu sei. É complicada a situação. Tem umas pessoas que a gente... Mas não dá. Porém, é dentro da igreja que a gente começa a ser transformado.
Primeiro, porque você fazer parte de uma igreja é dizer que você não vive, mas que Cristo vive em você. Por quê? Porque você tá ali convivendo com outras pessoas, com pensamentos, com ideias, com personalidades diferentes da sua, mas está ali fazendo isso porque é o que Deus quer de você. Eu acho que o inimigo, ele é muito astuto. Ele usa pessoas dentro da igreja para promover o trabalho dele, que é o quê? Nos afastar um dos outros e principalmente de Deus. Então não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que nada venha te atrapalhar a seguir esse caminho. Esse é um vídeo mais reflexivo, mas se você procurar aqui no canal, tem vários vídeos engraçados, porque eu sou esse tipo de pessoa que faz piada com coisa que não deve fazer. E se mesmo com todo esse vídeo, você ainda disser, Thali, não quero mais ficar na igreja, ok, respeito sua decisão. A gente não pode colocar coisa na cabeça dos outros, mas não usa essa justificativa de que, tô saindo por causa da igreja. Encara os teus B.O. de frente, cara. Tô saindo do evangelho porque eu quero sair mesmo. E no meu caso, o endereço mudou, mas a fé continua a mesma. E se for pra mudar, que seja mudar pra melhor. Porque eu quero estar mais unida com Cristo e eu espero do fundo do coração que você também. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!